Agradecendo a presença de todos, principalmente o vereador Pedro Sakamoto, né? Nosso suplente que vem contribuir com os trabalhos da nossa corte. Estou por aberta essa sessão ordinária desta quinta-feira. E mãos à ata da sessão anterior, que não houve nenhuma impugnação, portanto dou-a por aprovada. Em pauta, o processo 110.502/2014, trata-se de prestação de contas do candidato, cargo de deputado estadual, referente Carlos Alberto Caetano, parecer, doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de procedimento instaurado pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, objetivando a apresentação e prestação de contas de campanha do candidato a deputado estadual Carlos Alberto Caetano, referente às eleições gerais de 2014. Foram emitidas 2 notificações, conforme folha 714, as quais restaram infrutíferas. Assim, o candidato foi intimado via edital, conforme folha 24, no entanto, manteve-se inerte, transcorrendo em habeas o prazo legal para a apresentação da movimentação financeira realizada durante a campanha eleitoral, conforme certidão de folha 26. No parecer, a da Procuradoria Regional Eleitoral manifesta pela declaração de contas não prestadas. É o relatório. Ouço, doutor Procuradoria. Senhor presidente, eu mantenho o parecer pelas contas não prestadas. Parecer mantido. No caso, declarar não prestadas as contas. Senhor presidente, a matéria já corrente nesse sodalício. Houve a intimação e não foram prestadas. Eu só faço menção da questão que já é levantada aqui nesse pleno sobre as implicações decorrentes da não prestação de contas, mas da impossibilidade de tratamento diverso em razão da legislação vigente. O voto está à disposição e com essas breves considerações, em sintonia com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas do candidato Carlos Alberto Caetano, com fulcro no artigo 38 da Resolução 23.406/2014 TSE e artigo 30 da Lei 9.504/97, referente às eleições gerais de 2014. É como voto, senhor presidente. Eu até poderia perguntar se todos estão de acordo, mas em razão da presença do doutor vereador Pedro Sakamoto, vou colher o voto. Doutor Alberto Pampado. Doutor Flávio Alexandre. Excelência. Doutor Ricardo Gomes. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Desembargador Pedro Sakamoto. Também estou de pleno acordo com o doutor relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Então, o tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do candidato Carlos Alberto Caetano nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Em pauta, o processo 22.2, número 114.238.212, trata-se de embargos de declaração e recurso eleitoral, representação, conduta vedada a agente público, propaganda eleitoral, etc. e tal. Embargante, Ministério Público Eleitoral, embargado Adalberto Navair de Diamante, relator doutor Pedro Francisco da Silva, que tem a palavra. Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos pelo Ministério Público Eleitoral contra acórdão deste tribunal que, em sessão plenária do dia 23 de fevereiro de 2015, à unanimidade, julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil, cuja ementa, na sua essência, ficou estabelecido o seguinte: revela-se carecedora de ação por falta de interesse de agir a parte que extrapolou o prazo de ajuizamento da representação por conduta vedada, julgando-se extinto o processo sem resolução de mérito. A jurisprudência do Superior Tribunal Eleitoral fixou que para a representação com fundamento no artigo 73 da Lei 9.504, o termo inicial é a data da ciência inequívoca da prática da conduta e o termo final a data das eleições.
Sustenta o embargante a existência de obscuridade a ser sanada no voto condutor do julgado, na medida em que se baseia em jurisprudência do TSE já superada com a entrada em vigor da edição da Lei 12.034 de 2009, que acrescentou o parágrafo 12 ao artigo 73 da referida lei, aplicável a partir das eleições de 2010. Requer ainda o pronunciamento do colegiado sobre a matéria aventada para fins de pré-questionamento e, no mérito, o provimento dos embargos para suprir a obscuridade apontada para efeito de integrar-se o julgado. As contrarrazões do embargado vieram aos autos, apontando a necessidade de certificação da tempestividade do recurso ministerial, pugnando pelo seu não conhecimento. Sustenta ainda impossibilidade de conhecimento de matéria não ventilada na instância inferior, inexistência de obscuridade no acordo, carência recursal e inépcia da inicial, não observada em primeiro grau e conhecida em segundo grau. Postula, ao final, na manutenção do acordo embargado. Esse é o relatório. Continua a palavra com Vossa Excelência. Preliminar de intempestividade dos embargos. Embora o embargado não tenha ofertado o questionamento da tempestividade dos embargos em forma de preliminar, adoto esta sistemática que melhor se adequa ao julgamento neste ponto. Aos embargos de declaração em apreço, os embargos são tempestivos, haja vista que a douta Procuradoria Regional Eleitoral for intimada pessoalmente no dia 3 de março de 2015 e protocolou os embargos no dia 6 de março de 2015, portanto, dentro do tríduo legal. E, ao contrário do aduzido pelo embargante, a respectiva certidão que atesta esse fato se encontra à folha 353 dos autos. Com essas considerações, afasta o preliminar de intempestividade arguída pelo embargado. É o voto. Algum voto divergente? Preliminar rejeitado. No mérito, os embargos devem ser acolhidos, não sob a hipótese de obscuridade, haja vista que os termos do acordo se apresentam claros e não comprometem a compreensão dos fundamentos do julgado. Contudo, há uma contradição interna que precisa ser sanada, consoante passo a demonstrar adiante. Os fatos narrados se referem à propaganda eleitoral praticada pelo embargado no pleito de 2012, sob suposta forma de conduta vedada prevista no artigo 73 da Lei 9.504/97, conforme os termos da representação na qual o embargado fora condenado à sanção de multa no importe de R$ 5.320,50. Nessa época, em 2012, a Lei 9.504/97 vigia com as alterações trazidas pela Lei 12.034 de 2009, que acrescentou o parágrafo 12 ao artigo 73, permitindo que as representações por conduta vedada pudessem ser ajuizadas até a data da diplomação. Contudo, embora anunciado no voto que se está diante de fato ocorrido nas eleições de 2012, o tratamento jurídico dado à matéria foi aquele pertinente às eleições anteriores a 2009, quando a jurisprudência indicava a data das eleições como prazo final para o ajuizamento da representação. Portanto, o julgado encerrou uma contradição inconciliável em seus termos, pois, ao mesmo tempo em que explicitou tratar-se de fato ocorrido nas eleições de 2014, imputou-lhe uma qualificação jurídica própria dos fatos ocorridos nas eleições anteriores a 2009. Em resumo, um fato ocorrido em 2012 fora tratado como se tivesse ocorrido antes de 2009. Necessário, portanto, corrigir essa contradição para manter a coerência interna do julgado, explicitando que o fato ocorreu nas eleições de 2012 e, em razão disso, o tratamento jurídico a ser dado deve ser aquele que decorre da aplicação da norma vigente à época e não anteriormente ao ano de 2009, quando ainda não estava em vigor o parágrafo 12 do artigo 73 da Lei 9.504/97. Como a ação for ajuizada no dia 17 de dezembro de 2012, portanto, antes da data da diplomação, a representação revela-se tempestiva. Posto isso, dou provimento aos embargos de declaração opostos pela douta Procuradoria Regional Eleitoral para o fim de reformar o Acordo 24736, sanando-se a contradição interna do julgado, reconhecendo presente o interesse de agir do Ministério Público junto à 23ª Zona Eleitoral, que promoveu o ajuizamento da representação por conduta vedada de acordo com a norma aplicável à época dos fatos, qual seja o parágrafo 12 do artigo 73 da Lei das Eleições.
eleições. Decorrido o trânsito em julgado desta decisão, os autos deverão retornar ao gabinete deste relator para análise do mérito recursal. É como voto. Doutor Agamenon. Só um minutinho, excelência. Estava conferindo aqui, eu acompanho o relator. Doutor Alberto Pamparo. De acordo com o relator. Doutor Flávio Alexandre. Com relator, excelência. Doutor Ricardo Gomes. De acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Desembargador Pedro Sakamoto. Também subscrevo na íntegra o voto do outro relator. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, deu provimento aos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes nos termos do voto do outro relator. Com este julgamento, demos por encerrada esta sessão ordinária. Todavia, franqueio a palavra para quem dera quiser fazer uso, principalmente o doutor Ricardo, para nos dizer, né, do ato que presidiu a data de ontem. Obrigado, senhor presidente. Eu queria iniciar dizendo que, agradecendo a administração a gestão do tribunal, pela iniciativa de disponibilizar uma nova sala de audiências aqui no tribunal. Foi uma experiência, foi a primeira experiência nessa nova sala, que posso dizer que é bastante confortável, e eu não tenho experiência em audiência como magistrado, foi a primeira também, mas já participei de muitas enquanto advogado, e posso dizer que a sala, ela é uma sala simples, mas bem montada, bem com tudo que a gente precisa para que ocorra uma audiência digna aqui nesse tribunal. Então eu gostaria de dizer que a iniciativa do tribunal foi louvável, principalmente, creio que para os membros da classe jurista que não dispõem de gabinete, né, na outra atividade, né, na atividade extra-tribunal, né, e eu acho que isso só engrandece o tribunal, porque fornece todos os meios para que o juiz, quando naquelas ações de competência original, ele possa ter um contato direto na presidência dos atos de instrução. Ontem foi uma audiência de transação penal, né? Era uma questão de competência originária também, foi proposta uma transação penal pelo Ministério Público. O Dr. Douglas também pode relatar, que também esteve presente lá na audiência, mas eu queria deixar aqui realmente parabenizar a gestão, a diretoria-geral, o secretário-geral, pela disponibilização desse ambiente que a gente possa melhor cumprir a nossa função aqui no tribunal. Me senti honrado confesso, me senti bastante honrado de inaugurar essa sala, né, juntamente aí com o Dr. Douglas. Era isso que eu queria relatar, senhor presidente. Douglas, gostaria de fazer alguma ponderação? Senhor presidente, só registrar também que participei da audiência ontem, e a sala que foi montada aqui pelo tribunal, ela atende perfeitamente às necessidades do ato. Eu que tenho prática em realizar audiências lá na Justiça Federal, e a sala daqui não deve nada para que é utilizada lá. Tivemos gravação do ato, de modo que também só tenho a parabenizar o tribunal pela sala que foi montada. Senhor presidente, até se me permite uma complementação. À vontade. O ideal é que essa sala fosse mantida agora, né, para que os membros já soubessem que ela existe e que ela está disponível, né. Eu acho que talvez seja esse o interesse agora da gestão da casa, né. Eu posso assegurar em nome da presidência, ouvindo aqui a diretoria, que a sala será mantida. E digo também que é parte dessa gestão tudo fazer para que o serviço seja desenvolvido a contento, com tranquilidade e com a rapidez necessária que a sociedade precisa. Estimado Pedro.
dos meus novos colegas e espero contribuir, né, para o engrandecimento deste tribunal. Mas eu, durante a minha vida da magistratura de primeiro grau, tive o privilégio de contribuir atuando melhor nas zonas eleitorais e posteriormente, com a minha chegada aqui na capital, eu também fui designado para várias zonas eleitorais aqui do estado, né? Começando por Juína e nesse rincão mato-grossense, né? Do qual quase todas as eleições eu tive esse privilégio de poder trabalhar na Justiça Eleitoral. Portanto, me sinto bastante honrado em participar desse plenário hoje e espero, assim, contribuir cada vez mais para o engrandecimento do Tribunal Eleitoral. Muito obrigado. Senador Pedro, nós temos absoluta certeza que Vossa Excelência, pelo grande juiz que é, certamente contribuirá e muito com o seu conhecimento. Eu me lembro muito bem que todo problema que tinha, o tribunal mandava o senhor. Eu era advogado uma vez, precisava de uma liminar, eu saí num avião e eu saí atrás, por encontrar lá para Aripuanã, para despachar uma liminar de Juína. Exato. E com isso eu acho que poucos juízes do estado, até nascidos aqui no estado de Mato Grosso, não conhecem o estado de Mato Grosso como eu conheço. Eu tenho absoluta certeza que sim. Eu já estive no norte, na região do Araguaia, no sul também, né? Então, para mim foi um grande privilégio mesmo conhecer esse rincão mato-grossense, né? Desde a divisa lá do estado de Rondônia, né? Sim. Tem aquela Rondolândia lá, né? Rondolândia, exatamente. Pelo Rondônia. Exatamente. Então, para mim foi uma experiência assim, muito gratificante. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. E então, com essas considerações, a gente dá por encerrada essa sessão, esperando todos que tenhamos um bom fim de semana. Até a próxima sessão.